Em 85 anos de existência, foram muitas histórias que começaram lá em 1933 com a fundação da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Nesses muitos anos que eu acompanhei as atividades da ACIUB, eu fiquei impressionado. É uma Câmara Municipal paralela, né? Descobrindo coisas que precisam ser feitas, cobrando no município, né? Promovendo coisas importantes para a cidade, exposições, certames, muita coisa interessante. Então, é até difícil dizer qual a importância. A importância total, a importância imprescindível no auxílio à administração pública. A Associação Comercial de Uberlândia foi criada em 1933. Então, a Associação Comercial já começou trabalhando em 1933, com muita atividade nessa época, principalmente com questões rodoviárias, né? Fernando Vilela, a estrada aqui para Itumbiara, que é uma estrada importantíssima. Essa estrada é o fundamento principal do nosso desenvolvimento. Interessante é o seguinte, que nessa época a cidade tinha aproximadamente em torno de uns 20 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena, não tem nem jeito de comparar com essa de hoje. Uma coisa assim, uma década muito importante, quer dizer, a Associação Comercial veio reforçar esse momento de transição, de crescimento da cidade. Década a década, essas histórias foram ganhando novos personagens. A importância da ACIUB foi se solidificando e gerando frutos para o desenvolvimento de Uberlândia com grande impacto regional. A ACIUB para mim foi uma escola. Associação Comercial, nós fizemos essa nossa universidade aí, né? Essa estrada daqui para Brasília, nós fizemos, ele nos autorizou a fazer a estrada daqui até o Rio e falou com o pessoal lá de Goiás, pode fazer até o Rio. E o pessoal de Goiânia segurando, porque eles achavam o seguinte, se tirasse o Triângulo ou São Paulo que passava por lá, passaria a passar por aqui, porque ficaria muito mais perto, etc. E aí o doutor Rondon pode fazer e tal. Aí o pessoal rindo da gente, né? As estradas veio. O que se aprendeu aqui? Aprendi a conviver com os iguais. Aprendi na dissensão, nas discussões. Aprendi que o país não iria se não somasse as forças. Aqui foi a primeira escola. O primeiro discurso que eu fiz foi público, né? Público. Foi na Associação Comercial do Oswaldo Oliveira, quando nós fizemos a universidade aqui. Foi a coisa mais bonita da minha vida, né? Começava tudo na Associação Comercial, tudo. E então vieram os associados dar as contribuições. E custava um pavilhão daquele, custava X. O sogro do Rondon, Guiomar de Freitas Costa, eu dou um pavilhão. Eu falei, poxa vida. Aí rodou e tal, chegou na mulher dele, eu dou um pavilhão. O seu marido já falou, não, ele dá o dele, eu dou o meu. Quando eu vi, a universidade saiu pronta. Uma das razões que Uberlândia explodiu, graças à universidade. Aprendi que você precisa de conhecer de gestão, de administração. Você precisa de saber o que é primordial, para discutir o que é primordial. Isso tudo eu aprendi aqui dentro. Comecei uma exposição industrial nesse pavilhão. Então foi um momento muito bom na minha vida. Nunca sonhei de ser presidente, eu era associado da associação, mas o meu sócio, Gabriel Capistrano, ele tinha sido presidente. E ele falou comigo, Ronan, você precisa trabalhar um pouco para a cidade. E a associação comercial, na associação comercial, eu falei, mas
Na cidade tem o prefeito, na associação comercial você pode trabalhar pela cidade. Empreendedores do campo, do comércio e da indústria já conseguiam vislumbrar naquela época a importância do associativismo para o crescimento do negócio de cada um que investia para que Uberlândia viesse a ser o que é 85 anos depois. A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia é uma entidade que tem grande contribuição para o desenvolvimento na cidade e região. Eu senti honrado e foi prazeroso conhecer novas pessoas e dar minha contribuição. A associação estava presente em tudo que é importante para Uberlândia e região. Então, se não fosse a associação comercial, Uberlândia ia demorar mais para crescer. Então foi fundamental a dinâmica das pessoas que faziam parte das diretorias daquela época. Então, a associação foi muito marcante na minha história. Ainda continua sendo ainda. Na contramão do que acontecia no mundo, a visão era que tudo poderia dar certo e os resultados de cada conquista viriam com o tempo. O associativismo ele é fundamental para dar robustez a qualquer atividade. Quando nós vamos para o meio empresarial, no caso a CIUB, que envolve comércio, indústria, então isso tem uma dimensão porque traz a responsabilidade do empresário com os destinos da sua cidade, o comprometimento com o futuro da cidade. Então, para um profissional ter a oportunidade de pertencer a uma instituição como essa, é muito importante, porque permite ele interagir e compartilhar, contribuir, absorver, aprender a vida da cidade, o futuro da cidade e essa relação de pertença. Então, isso faz a diferença. A retomada, a reconstrução, ela é permanente. Então, uma instituição, uma sociedade, e nós falando assim de uma mensagem de futuro para a CIUB, é que ela mantenha vivo esse espírito de estar se renovando e sendo sempre um ambiente acolhedor para esses empresários, empreendedores que enxergam nela essa possibilidade de tornar a nossa cidade, a nossa região cada vez melhor, promissora principalmente. Deixar um legado para as novas gerações. Nem mesmo os reflexos do craque da Bolsa de Nova York, algo tão recente, em 1933, foram capazes de abalar a coragem e a determinação de pessoas tão destemidas. Por que a CIUB? Porque a CIUB é muito importante, porque é uma instituição que ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém é obrigado a pagar nada, ninguém é obrigado a pagar mensalidade ou anuidade, porque existe uma lei, existe uma instituição legal para isso. Então, quem está aqui é voluntário porque quer participar, quer servir, quer ser ouvido, né, onde pessoas de bem que queriam contribuir, não só para os segmentos empresariais que ela representa, mas também para a comunidade. Era um lugar que a pessoa vinha, dava sua opinião, participava, tinha as comissões, então você era ouvido. E através da CIUB a gente levava todos esses pleitos, todas essas reivindicações, essas ideias aos governos, seja municipal, estadual, federal. Né? Quantas viagens a gente fazia aí, né? A Belo Horizonte, a Brasília, né? Buscando realizar, concretizar alguma ideia que foi aqui discutida. Mas a CIUB é muito importante, a manutenção, é preciso até que a comunidade empresarial, os formadores de opinião, apoia mais, participe mais, porque é através desse modelo, desse tipo de entidade que a gente pode contribuir para mudar consideravelmente o que está aí. E foi assim que começou. A primeira sede na Avenida João Pinheiro foi palco de muitas reuniões que resultaram em importantes decisões que tiveram relação direta com o desenvolvimento da cidade e melhora da condição de vida de todos em Uberlândia. A minha preferência pela associação comercial veio do meu pai.
Meu pai foi diretor a vida toda da Associação Comercial, e foi seu presidente. Daí a razão porque nós estamos aqui, porque a CTBC começou dentro da Associação Comercial de então. A sede da Associação Comercial era ali na João Pinheiro, eu morava ali na Praça Clarimundo Carneiro, era muito próximo, e a gente ia, como molecagem, ver o que estava acontecendo lá na Associação Comercial. Então, desde criança, eu tive assim, um apelo muito grande pela Associação Comercial. Porque eu fui ser presidente de uma diretoria não minha, não era minha diretoria, foi uma diretoria que foi feita pelos partidos políticos e procuraram um presidente dessa diretoria. E nessa diretoria que eu fui presidente, eu não conhecia a metade das pessoas. A metade dos meus parceiros eu fiquei conhecendo naquele dia. Agora, eu confesso que isso foi extremamente bom, foi construtivo, não foi uma coisa negativa. Foi bastante construtivo porque me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas que eu iria levar muito tempo para chegar a elas, né? E ali na Associação Comercial a gente teve uma interação muito grande. Na nossa gestão, nós introduzimos a FENIUB, foi a primeira feira que foi feita na nossa gestão. Onde que o prédio já era aqui na Vasconcelos Costa, foi construído para fazer o pavilhão da Associação Comercial. A Associação Comercial para mim foi uma lição, né? Uma lição de vida, uma lição de comportamento, uma lição de tratar com pessoas estranhas, pessoas diferentes, né? Eu tenho uma estima muito especial por todas essas coisas que aconteceram comigo dentro da associação. Olha, continue, né? Não pare. Os obstáculos são muitos. Quer dizer, já foram vencidos 85 anos de obstáculos. E tem mais algumas centenas aí para frente para ser vencido, né? Lutando pelos interesses da cidade, pelos interesses dos seus associados. Essa é uma missão bastante forte e necessária, né? E eu tenho certeza absoluta que a CIUB é eterna. A busca pelo desenvolvimento, algo tão marcante e presente no dia a dia da ACIUB, foi capaz de transformar essa região do país e a vida de milhares de pessoas. A ACIUB é uma associação de classe, no meu ponto de vista, a mais representativa e a mais antiga da cidade de Uberlândia. Então, a ACIUB sempre teve o seu papel de articuladora da indústria, dos empresários com o poder público. E ela foi responsável por muita coisa importante do desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Exemplos de duplicação de rodovias, defender os interesses, inclusive tributários, para que outras indústrias viessem a se instalar aqui na cidade de Uberlândia. Então, a ACIUB ela compreende a necessidade, vamos dizer assim, do poder privado como um todo, buscando trabalhar para pequenos e médios empresários e também para grandes empresas. Com a ajuda de todos e à disposição de muitos empresários de grande visão, a ACIUB cresceu, ganhou sua sede atual e os pavilhões que foram referência para a exposição de empresas, produtos e serviços. Uma feira que evoluiu para as atividades diárias e eventos realizados pela instituição para fomentar os vários segmentos da economia local. A CIUB, primeiro que é uma associação fantástica de anos, vários presidentes conseguiram fazer que ela fosse representativa em termos empresariais, mas é muito forte nas defesas,
Hoje a gente precisa, né, de alguém que possa fazer, de uma associação que possa ser forte e defender os direitos, né, das empresas, de saber que nós damos o emprego e que precisa ser defendido isso, que as empresas não podem deixar de existir. Faz parte de todo o sistema. E o que é importante na CIUB, que eu defendo muito, é a defesa da parte tributária. Que isso nós temos que ver, porque a carga tributária no Brasil chega a 42%, 45%. E todo mundo tem que saber que todo mundo paga esse imposto. Chega no arroz, chega na cesta básica, e a CIUB defendendo isso, você consegue reverter alguma coisa e melhorar para a sociedade esse problema. Eu quero agradecer o Luiz Alexandre, que acreditou, inclusive por ser a primeira mulher, né, a presidente de uma associação tão séria. E que o que eu senti foi o respeito que eu tive por todos. A gente tinha lá 60 presidentes, 60 diretores, e todo mundo no respeito. Eu nunca tive problema, né, de ser mulher ou não ser mulher. Foi muito boa essa gestão, eu aprendi demais. E você pensa todos os presidentes que passaram por lá e que ajudaram a fazer essa importância da CIUB, né? Eu fui um pedacinho, né, que passou, mas todos, para a CIUB chegar onde está, todos tiveram seu papel. Isso é muito importante a gente falar. Parabéns para todo mundo. Com certeza, nesse tempo, a ACIUB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, marcou a vida de muita gente. Muitos empreendedores e empresários viram suas empresas e negócios começarem ou mudarem o rumo dentro da ACIUB. Isso é a prova que o objetivo e a missão dessa instituição vêm sendo cumpridos ao longo da sua história. Ao longo desses seus 85 anos maravilhosos de história, que é representar-nos diante dos governos federais, estaduais e municipais. Porque eu costumo dizer que, por mais que uma empresa possa ser grande, quando a gente já enxerga a nível nacional, a sua participação naquele segmento, naquele setor, não tem tanta preponderância ou importância como tem para o nosso município. Então, muitas das vezes, as mesmas grandes empresas fizeram necessário, ao longo desses 85 anos, né, da força da associação para poder reivindicar sempre de uma forma muito legítima, correta e legal, aquilo que é de forma, eu até colocaria de forma que é do direito do empresário. Então, quando a gente fala CIUB, na verdade, ela tem ali todos os segmentos empresarial, desde o agronegócio, serviço, indústria, em todos os setores da economia, e ela é uma amostragem clara, inequívoca, do que representa o empresariado mineiro brasileiro através do nosso município de Uberlândia, que sem dúvida nenhuma é um exemplo de associativismo, é um exemplo de empreendedorismo, e nós temos muito orgulho de poder ter participado e participar no dia a dia de uma associação tão forte, tão robusta, representada por pessoas tão bem qualificadas. Transformação, aprendizado, crescimento. É isso que a história da CIUB propõe para todos aqueles que fazem parte dessa instituição. Esse movimento é capaz de transcender as paredes da sua sede e chegar a toda a sociedade. A história da ACIUB se confunde com a história de progresso da cidade de Uberlândia. Essa contribuição é a grande conquista para uma associação como a ACIUB. A CIUB sempre foi e sempre será fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade de Uberlândia. Ela participou de todos os momentos de construção da cidade de Uberlândia, inclusive o desenvolvimento industrial da cidade. É uma entidade que agrega não só o grande empresário, mas agrega o pequeno, o micro, o médio empresário. É uma casa do empresário de Uberlândia. Portanto, o ato significativo dessa representação é muito grande. No papel nacional, ela desenvolve uma representação que pode se comparar a grandes representações industriais brasileiras e no próprio estado de Minas Gerais. Então a CIUB tem uma história e um papel fundamental em todos os sentidos, não só em Uberlândia, mas na nossa região, no nosso estado e no nosso país, com as suas contribuições que tem dado ao longo do tempo. Tem que se mirar como a CIUB iniciou em 1933. Todos que passaram por lá foram homens e mulheres, hoje é o presidente Fábio Peg, por toda a sua diretoria, que vieram para servir os empresários, a cidade, a nossa economia.
Então, todos que forem assumir a CIUB têm que ter este objetivo, nunca ter projeto pessoal, tem que ser o projeto de todos, é a minha sugestão. Hoje, a ACIUB guarda todas essas histórias de sucesso institucional a 7 chaves, para que no futuro estejam à disposição de todos e sirva de exemplo e motivação para que aqueles que venham possam fazer sempre mais, pois esta é a essência e o espírito dessa, que é uma das mais atuantes entidades de classe do país. Olá pessoal, é com grande orgulho que eu chego aqui ao final do ano de 2018 com a certeza de que nós só chegamos até aqui porque tivemos colaboradores excepcionais, né, na entidade durante todos esses 85 anos de história. Tivemos ex-presidentes exímios que deram muito de si em prol da comunidade, que fizeram com que essa entidade fosse realmente diferenciada. Essa entidade, eu gostaria de deixar bem claro que o respeito, toda a parte de reconhecimento que ela tem perante os órgãos estaduais, municipais e federais foram conquistados dia a dia, ano a ano, ao longo de 8 décadas e meia. E isso nos deixa com muita responsabilidade para que possamos olhar para trás e ver um futuro promissor, pois estamos numa terra onde os obstáculos são vários e temos que nos fortalecer um ao outro, os empresários, numa casa forte, onde não se discute apenas problemas, mas que saiamos daqui com soluções, que saiamos daqui mais fortalecidos com conhecimento, com relacionamento. E isso tudo é que faz a CIUB uma entidade diferenciada. Não é apenas por um ou outro, uma vaidade qualquer, mas aqui a entidade é soberana, é muito forte. E esse associativismo que tanto nos orgulha, eu tenho certeza que perpetuará por muitas e muitas décadas aí para frente. E isso nos dá certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa, pois o Brasil é o país do futuro. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que seremos uma grande nação desenvolvida, pois somos muito ricos nas riquezas minerais. Nós temos que nos qualificar profissionalmente, em conhecimento, melhorar a nossa educação. E estamos vivenciando um momento muito ímpar na história do Brasil. Portanto, pessoal, eu deixo claro aqui meus votos para que os próximos presidentes que virão me suceder nessa casa venham com muita energia, com muito entusiasmo, para que façamos a diferença. Essa casa é a ponta de lança para que o ambiente seja menos hostil para quem quer empreender. Essa casa que é do pequeno, do médio, do grande empreendedor. A casa de empreendedores, a casa de pessoas que fazem a diferença no Brasil. Se o Brasil é o que é por causa dos empreendedores. Então, eu parabenizo a todos e gostaria de deixar uma mensagem clara de que o futuro pertence a nós e nós somos responsáveis para fazer o amanhã desse Brasil, ok? Um grande abraço a todos. A CIUB, 85 anos, uma aliada forte para o seu negócio.